Salve, salve, galerinha do primeiro ano. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos à nossa nova revisão do primeiro ano. E hoje nós vamos trabalhar, em especial, números quânticos. Depois que você já viu toda a parte da estrutura atômica, já sabe fazer distribuição eletrônica, um S2, 2S2, chegamos ao momento de verificar a parte dos números quânticos. Existem 4 números quânticos que têm como grande objetivo a tentativa de localizar o elétron dentro do orbital. Você vai lembrar que aquele modelo de Schrödinger, que é o modelo atual, ele fala em orbital, e o orbital fala em probabilidade. E aí, para você tentar encontrar o elétron, você tem 4 números quânticos. O número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. O que representa cada um desses números quânticos? O número quântico principal, ele indica o número de níveis de energia. Níveis, camadas, tudo que você puder pensar em órbitas, você vai entrar no número quântico principal. E como é que eu vou trabalhar o principal? Veja bem, você tem as camadas K, L, M, N, O, P, Q, e pode continuar. Até vou colocar a camada R, que a gente viu na última aula. Só que como eu tenho número quântico, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou trocar cada uma dessas camadas por um número. Camada K é 1, a L é 2, a M é 3, a N é 4, 5, 6, 7, 8 e poderia continuar. Portanto, o número quântico principal indica a camada. O número quântico secundário, obviamente, se o número quântico principal indica níveis, o secundário, obviamente, vai representar os subníveis de energia. E na hora que você aprendeu isso, quais são os 4 grandes subníveis de energia? S, P, D e F. São os 4 subníveis. Tá, professor, mas eu preciso transformar esses subníveis em números. Agora entra um pouquinho a memorização. Cada um desses subníveis vai ter um número correspondente ao respectivo. O subnível S vai corresponder a um 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. O professor tem que decorar isso? Precisa. Infelizmente, precisa decorar. Então, o número quântico secundário, que é o L, o S é 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Agora, quando você falar em número quântico magnético, o magnético, ele indica o orbital, ou orbitais. Lembrando que o orbital é uma região do espaço onde existe máxima probabilidade de encontrar o elétron. Só que esses orbitais, na representação, você vai lembrar lá com a professora Ana, que esses orbitais eles são representados por quadrinhos, quadrículas ou simplesmente quadradinhos. E como é que nós vamos trabalhar esses orbitais? Então, olha só, nós temos o subnível S, P, D e F. Vai ficar um pouco exprimido lá, mas vai dar para entender. Quantos orbitais cada um desses subníveis vai apresentar? O subnível S só tem um orbital, o subnível P são 3, o D são 5 e o F são 7 orbitais. Como que eu represento esses orbitais? Através de quadradinhos. Subnível S só tem um quadradinho, subnível P vai ter 3 quadradinhos, subnível D vai apresentar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, e o subnível F vai apresentar 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que tem um detalhe. Na hora que você vai representar esses quadradinhos, ficaram um pouquinho tortos aqui, mas eu preciso comprimir bem a matéria. Quando esses quadradinhos, esses orbitais estiverem presentes, eu preciso numerá-los, porque o título dessa aula envolve números quânticos. Te dou uma dica. Como todos os orbitais são ímpares, eu vou usar o seguinte, o quadradinho dos... Eu vou começar até de baixo para cima para facilitar a tua vida. O quadradinho central vai receber o número 0. Aqueles que vêm para a direita vão receber números positivos e aqueles que vierem para a esquerda vão receber números negativos. Portanto, numere sempre o quadradinho do meio como sendo 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. A mesma coisa para o subnível D. 5 quadradinhos. O do centro é o 0. Aqueles que vêm para a direita são positivos, aqueles que vêm para a esquerda vão ser os orbitais negativos. Subnível P, 3. Do centro é o 0.
Para a direita o positivo, para a esquerda o negativo, e o subnível S só tem um quadradinho, ele só pode receber o número 0. Então, olha só. Número quântico principal é camada, cada camada é um número. Secundário são as letras, são os subníveis. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2, o F vale 3. Agora, para você descobrir a quantidade de orbitais, dica, sempre são os números ímpares. O S tem 1, P tem 3, D tem 5, F tem 7. Faz os quadradinhos e numera assim. O do centro é o 0, aqueles que vêm para a direita são positivos, o que vem para a esquerda são negativos. Fácil. E aí, para fechar, o número quântico spin, acabei esquecendo aqui embaixo, o spin, ele indica a rotação do elétron. Só que aí entra uma convenção. Como é que eu vou representar um elétron? Ah, professor, com uma bolinha. Mas como é que eu vou saber se essa bolinha está girando para a direita ou está girando para a esquerda, sentido horário ou anti-horário? E aí, através de uma convenção, a gente achou melhor chamar o spin por setas. Então, você vai ter uma seta para cima, para representar um elétron que gira para a direita, e uma seta para baixo, para representar o elétron que gira no próprio eixo para a esquerda. Professor, mas o título são números quânticos. Como é que eu vou numerar essas setinhas? Veja bem, não são setinhas. São elétrons que estão girando no próprio eixo. Para você numerar esse elétron que gira para a direita, que eu vou representar com uma seta para cima, esse spin vai valer menos meio. E o spin que está para baixo vai valer mais meio. Só um cuidado. Isso é uma convenção. Convenção. Se o exercício quiser, se o vestibular quiser, ele pode trocar isso aqui. Ele pode falar que esse spin vale mais meio e esse para baixo vale menos meio. Isso aqui ele tem que avisar muito bem escrito lá na sua questão. Esses são os 4 números quânticos que me interessam. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma pequena separaçãozinha, eu quero deixar isso aqui no quadro para você compreender a ideia do que vem para agora. Na hora que você tiver, por exemplo, uma distribuição eletrônica terminada em 3D7. Aliás, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar o número maior. Vamos imaginar que a distribuição terminou em 5D7. 1S2, 2S2, terminou em 5D7. Quais são os 4 números quânticos para o elétron de maior energia, ou elétron mais energético, ou seja, eu quero que você me dê os números quânticos do 7º elétron desse 3D7, aliás, do 5D7. Então, para isso, você vai precisar o seguinte, de um N, de um L, de um M e de um S. Esses são os 4 números quânticos. Gente, se vocês quiserem resumir todos os números quânticos em poucas palavras, eu vou colocar aqui embaixo. Esse N é o número quântico principal, o N é o número quântico principal, o L é o número quântico secundário, o M corresponde ao número quântico magnético, e o S corresponde ao número quântico spin. Vamos um pouquinho mais. O número quântico principal, ele indica o nível de energia. O secundário indica o subnível de energia. O número quântico magnético, o orbital. E o número quântico spin indica a rotação. Pronto. Está aqui um resumo prático do que são esses números quânticos. Porém, agora vem a sacada. Como eu tenho o número quântico principal, e aí vem uma outra representação. Se você pegar o 5D7, esse 5, ele representa o nível. Essa letra D corresponde ao subnível, e aquele expoente, ele representa o número de elétrons presentes nesse subnível. Então, como eu quero o número quântico principal, o número quântico principal indica o nível. Em qual nível está essa distribuição? No 5. Professor, se tivesse um 3, seria 3. Se tivesse um 4, seria 4. Se tivesse um 2, seria 2. O número quântico principal sempre vai corresponder a esse númerozão que está antes da letra. Sempre. Agora, cuidado com a memorização. O número quântico secundário, eu tenho que usar a seguinte relação. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Como você tem 5D, o S vale 0, P vale 1, quanto que vale o nosso D? Ele vai corresponder a 2. Então, por quê? Porque aqui é D.
Mas se aqui fosse 5s, o L seria 0. Se aqui fosse 5p, o L seria 1. Se aqui fosse 5f, o L seria 3. Você vai seguir essa ordem aqui, ó. S0, P1, D2, F3. Agora que vem, entre aspas, o trabalho. Para você descobrir o número quântico magnético spin, eu tenho que saber os orbitais. Novamente, quantos quadradinhos orbitais eu vou encontrar em cada um desses subníveis? Para e pensa. Como eu tenho subnível D, peraí, o S tem 1, o P tem 3, quantos quadradinhos eu vou encontrar no subnível D? Eu vou encontrar 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou numerar. O do centro é o 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Agora, como é que eu vou distribuir dentro de 5 orbitais 7 elétrons? Dentro dessa matéria existem 2 regrinhas. A primeira se chama a regra de Rand e a segunda, o princípio da exclusão de Pauli. Eu vou resumir essas 2 leis ou 2 regras numa frase. Primeiro, em cada um desses quadradinhos eu posso colocar 2 elétrons no máximo, só que esses 2 elétrons têm que estar com spins contrários, ou seja, um para cima e outro para baixo. Só que tem um detalhe, a outra parte da regra diz o seguinte, que para você colocar um segundo elétron dentro do orbital, todos os orbitais já devem estar semi-preenchidos. Eu vou colocar isso na prática. Como eu tenho 5 orbitais, você vai distribuir um elétron, primeiramente, em cada quadradinho, em cada orbital. Caso haja necessidade, você coloque um segundo, só que esse segundo elétron tem que ter a seta, o spin contrário. Vamos fazer? Como eu tenho 7 elétrons, aonde que vai entrar o primeiro elétron? O primeiro elétron, obviamente, vem naquele que tem menos energia, ele vai entrar aqui. Esse é o primeiro. Só que eu tenho que colocar 7. Aonde que vai entrar o segundo? No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto orbital. Professor, eu não poderia colocar esses 7 elétrons dentro do mesmo quadradinho? Não. Princípio da exclusão de Pauli, regra de Rand. Em cada um desses orbitais cabem, no máximo, 2 elétrons com spins contrários. Só que, para colocar o segundo elétron, eu tenho que preencher, primeiramente, todos os orbitais. Aí sim, se haja necessidade, se preenche com os demais. Coloquei 5, mas eu tenho que colocar 7. Aonde que vai entrar o sexto elétron? Aí o sexto elétron, você volta novamente para o início, menos 2, e vai colocar o spin para baixo. Em cada um dos orbitais, eu posso colocar 2 elétrons com spins contrários, um para cima e um para baixo. E agora veio o elétron derradeiro. Eu quero saber aonde que entra o elétron de maior energia, tanto que eu vou colocar ele numa outra cor, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é o meu 7º elétron, e esse é o elétron de maior energia, ou que é o mais energético, ou enérgico. Isso. Pronto. O que vai me interessar é o último. Aonde que entra o 7º elétron dessa configuração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse que eu destaquei. Então, nessa representação, esse último elétron, ele entrou em qual dos orbitais? Qual que é o número desse orbital que parou o último? Ele parou no menos 1. Portanto, ele vai entrar no menos 1. E agora, repare, esse elétron ele está sendo representado com uma seta para baixo. E quando você tiver o elétron representado com a seta para baixo, qual vai ser o valor do spin para ele? Ele vai valer mais meio. Essa é a configuração dos números quânticos que me interessa. Parece difícil, mas é extremamente simples. O número que antecede a letra sempre vai estar no N. A letra, que é o subnível, você vai ter que usar a seguinte relação. SPDF, 0, 1, 2, 3. Agora, para você descobrir quantos orbitais tem nesse subnível, são os ímpares. O S tem 1, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. E aí você vai usar as 2 regrinhas, o Rand e o princípio da exclusão. Cada um desses orbitais cabe no máximo 2, mas para você colocar esse segundo, primeiramente todos os orbitais têm que estar preenchidos. Professor, faz mais um exemplo? Sim, vamos fazer o seguinte, quer ver? Eu quero que vocês façam a distribuição eletrônica do cloro 17 e eu quero que vocês me deem o elétron de maior energia para esse cloro 17. Professor, onde que eu vou descobrir o elétron de maior energia? É onde que termina a sua distribuição. Quer ver?
Passamos a distribuição do 17 e você vai ter um S2, 2S2, 2P6, já deu 10. 3S2, e agora que vem a grande sacada aqui, ó. A distribuição eletrônica vai terminar em 3P5. Faça a continha lá dos expoentes, você vai perceber que ele terminou em 17. Portanto, o subnível que vai me interessar é esse carinha aqui, ó. É onde que a distribuição eletrônica termina. E agora eu vou colocar o seguinte, ó. Eu quero que você descubra para mim qual que é o N, qual que é o L, qual que é o M e qual que é o S do quinto elétron do 3P5. Eu quero saber quais são os números quânticos do quinto elétron dessa configuração. Quero ver. Repare que eu tenho 3P5, 3. Quanto que vai valer o N? Sempre é o númerozão, sempre. Então, vamos colocar, deixa eu trocar de cor aqui, ó. O N vai valer um 3. Pessoal, mas nem sim, porque lá tinha 5, foi o 5. Aqui é um 3, vou colocar o 3. 3P. Repare que o S vale 0. Quanto que vale o subnível em número quântico secundário? 1. Porque o P corresponde a 1. Se fosse um S, seria 0. Se fosse um D, seria 2. Agora que vem a sacada. Como é que eu vou colocar esses 5 elétrons dentro dos orbitais? Primeiro, o subnível S só tem um orbital. O subnível P tem quantos orbitais? Ele tem 3 orbitais. Vamos colocar aqui, ó, os 3 quadradinhos, 0, mais 1 e menos 1. Está lá os meus orbitais. Agora, lá dentro, eu vou ter que distribuir 5 elétrons. 5 elétrons. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro elétron entra aqui, segundo elétron entra aqui, terceiro elétron entrou aqui. 1 em cada quadradinho primeiro. Agora eu tenho que colocar 5. 3 eu já coloquei. Como é que vai entrar o quarto elétron dessa história? Aqui, e aqui eu vou trocar de cor. O nosso quinto elétron é esse carinha aqui, ó, que eu vou colocar em verde, bem destacado para você compreender. Esse é o meu quinto elétron, esse é o elétron de maior energia. Em qual orbital para esse quinto elétron? Ele para no orbital 0. E como esse elétron está apontado para baixo, segundo a nossa numeração do spin, se ele tivesse apontado para cima seria menos meio, mas como ele está apontado para baixo, ele vai valer menos meio. É assim que você mexe com os números quânticos de uma forma geral. É fácil, só você precisa memorizar que o número quântico secundário SPDF 0123. Quantos orbitais quadradinhos existem em cada um desses subníveis? Ímpares. 1, 3, 5, 7. Número centro 0, o que vem para a direita positivo, o que vem para a esquerda negativo, e você vai distribuir esses elétrons dentro desses orbitais. De tal maneira que você coloca 1 em cada orbital, caso haja necessidade, coloca com spin contrário. Basicamente assim que vai funcionar. Quero ver se você realmente compreendeu, eu quero fazer mais um exemplo aqui. Vou fazer aqui em cima, tá? Vamos imaginar que você tenha a seguinte configuração eletrônica. Você vai fazer uma distribuição eletrônica e a configuração eletrônica vai terminar em 4F5. Vamos colocar 4F5. Eu quero que você determine para mim quais são os 4 números quânticos dessa configuração do 4F5. Quero o N, quero o L, quero o M e quero o S, que é o spin. Vamos lá. O N é o número quântico principal que indica o nível. Em qual nível está preso é o 4. Agora eu tenho o subnível S. Espera aí. S vale 0, P vale 1, D vale 2. Quanto que vale o meu F? Ele vale 3. Sempre assim. Tá, agora para descobrir o M, que é o número quântico magnético, e o spin, eu vou ter que trabalhar com os quadradinhos, com os orbitais. Como o S, cadê você? Tem 1, o P tem 3, o D tem 5. Quantos orbitais eu tenho nesse subnível F? Eu vou ter 7 orbitais. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou mais um aqui. Vamos colocar o 7º orbital. O do centro é o 0, mais 1, mais 2, mais 3. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Agora eu vou distribuir lá dentro 5 elétrons. 5. Como é que vai entrar o primeiro? Entrou o primeiro, entrou o segundo, entrou o terceiro, entrou o quarto, e aqui eu vou colocar um destaque especial.
O nosso quinto elétron é esse carinha aqui, ó. Vou colocar em vermelho bem mais destacado. Esse é o chamado elétron de maior energia. Observe bem, em qual dos orbitais para esse elétron? Ele parou no +1. Portanto, o nosso orbital magnético vale +1, e como ele está representado com uma seta para cima, ele vai corresponder a um spin de -B. Ficou mais claro? Então, números quânticos é uma forma de você localizar o elétron lá dentro do orbital. E aí você tem as regrinhas, tem a informação, mas o que é importante? Isso daqui, ó. Isso aqui tem que ficar na ponta do lápis para você compreender essa matéria. Principal é tranquilo, secundário vai ter que memorizar. SPDF 023. Número quântico magnético indica orbitais ímpares. O S tem 1, P tem 3, D tem 5, F tem 7. Distribui os orbitais, numera e vai colocando os elétrons nesses orbitais, nesses quadradinhos. Gente, para essa semana, são essas as informações que me interessam para essa revisão. Espero que essas informações te ajudem a compreender essa maravilhosa disciplina que é aqui. Gente, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana com uma nova revisão. Tchau, gente.